Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande rivalidade no, pra muitos, maior clássico da história do futebol mundial. Por tudo que envolve o embate entre Barcelona e Real Madrid, né? O duelo mais midiático, os clubes mais seguidos nas redes sociais, no chamado El Clássico, que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que agora volta com um capítulo um tanto quanto diferente. Muito por conta do Halloween, né? O Dia das Bruxas celebrado no último sábado, mais conhecido como ontem, 31 de outubro. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 20 mil inscritos, porque, mano, falta pouco e tamo caminhando. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Ah, e não esquece de seguir a gente no perfil novo do Instagram, viu? Porque hoje é dia de falar sobre a maior rivalidade futebolística da Irlanda do Norte, país que possui certa ligação com o Dia das Bruxas e também com o navio Titanic. Calma que eu vou explicar tudo isso ao longo do vídeo, viu? E que reúne fatos curiosos em torno do embate mais aguardado do esporte no país. Isso porque a maior inimizade era entre clubes que representavam grupos sociopolíticos diferentes, os sindicalistas de um lado e os nacionalistas de outro. Só que depois de muita briga dentro e fora de campo, um desses clubes acabou se desfiliando da liga e depois foi dissolvido em 1949, ano em que justamente essa nova rivalidade surgiu, cheia de história e muitos jogos marcantes. Trata-se do grande e até então desconhecido Big Two Derby, o confronto entre os dois maiores do país, que é o curioso duelo entre os norte-irlandeses Linfield e Glentoran. Pra quem não sabe, o Halloween, né, que é a tradicional festa norte-americana, sempre comemorada no dia 31 de outubro, surgiu, de acordo com historiadores, em um festival praticado pelo povo celta, chamado Samhain. Festival esse que era nada menos que uma das comemorações mais importantes do calendário celta, e era realizado como um marco do fim do verão, era meio que a festa do ano novo, a passagem de uma temporada pra outra, que geralmente acontecia no dia 1º de novembro, hoje. Aí você deve estar se perguntando, o que isso tudo tem a ver com o clássico de hoje? Calma que eu vou explicar. Com o passar dos anos, em algum momento entre os séculos 14 e 18, e com total relação com a cristianização das áreas que praticavam o Samhain, que eram Escócia, País de Gales e a Irlanda, que aí mais pra frente se dividiu em República da Irlanda e Irlanda do Norte, que é o país das duas equipes do vídeo de hoje. E aí, só pra contextualizar, uma prática muito comum da Igreja Católica durante a cristianização da Europa era a de criar festividades cristãs na mesma data em que eram realizados os festivais pagãos. Era uma forma de, ao mesmo tempo, cristianizar as pessoas e também apagar os traços da religião anterior. E foi justamente isso que foi feito com a celebração do Samhain, com o Papa Gregório III nesse meio tempo, transferindo a data da comemoração do Dia de Todos os Santos para 1º de novembro, exatamente a data em que era comemorado o Samhain. E disso surgiu a tradição de se comemorar a véspera do Dia de Todos os Santos, o Hallows Eve, ou Hallows Inn, como passou a ser chamado na Escócia e também na Irlanda, com a ideia dos monstros, doces ou travessuras também se originando disso, já que os celtas acreditavam que nesse período da festa, seres malignos podiam aproveitar a presença dos mortos para fazer mal às pessoas vivas. E com isso era muito comum que o resto da população fosse de porta em porta usando máscara, justamente para não ser reconhecida por esses seres malignos. A crença de monstros ou uso de máscaras e fantasias também fazem parte da celebração moderna do Halloween. E depois de toda essa contextualização, enfim chegou a hora de falar qual a relação disso com o derby de hoje, que é só o fato de o Halloween ter se originado na Irlanda também. País onde de um lado nós temos o Glentoran Futebol Clube, também conhecido como os Glens, que foi fundado em 1882, e de outro o Linfield Futebol Clube com a alcunha de os Azuis, os Blues, que veio um pouquinho depois, em 1886, com ambos sendo de Belfast, ou Belfast, né, que é nada menos que a capital da Irlanda do Norte, e foi local do nascimento do Titanic, que é famoso por ter batido em um iceberg e naufragado em 1912, com a rivalidade se iniciando única e exclusivamente pelo lado esportivo, já que estamos falando dos dois clubes mais bem-sucedidos do país e donos do maior número de torcedores, né, do futebol da Irlanda do Norte. Mas ó, se engana quem pensa que foi sempre assim. No início, o Big Two Derby retratava a rivalidade entre Linfield e Belfast Celtic, que eram de fato os dois maiores da região e com algo a mais. Enquanto a torcida dos Azuis era formada majoritariamente por sindicalistas, que tinham uma influência britânica, a do Belfast era por extremo nacionalismo
nacionalistas, com a violência sectária entre ambos sendo pra lá de corriqueira, acontecendo quase sempre, o que acabou culminando num famoso motim do dia 26 de dezembro de 1948, no estádio Windsor Park, que viu 3 jogadores do Celtic feridos por torcedores do Linfield, incluindo o atacante Jimmy Jones, que acabou quebrando a perna. Aí, pouco depois disso, em 1949, o Celtic deixou a Liga Irlandesa e foi dissolvido, com seus torcedores passando a adotar o Glentoran. E aí, com isso, meio que automaticamente, o clube que estava logo abaixo dos dois se tornou o maior rival do Linfield, com a rivalidade começando de fato depois disso, até porque nos primeiros anos, mano, a disparidade era muito grande. Prova disso foram os 2 primeiros embates entre eles, com o Linfield vencendo por 3-1 o duelo inaugural dessa rivalidade lá em 1887, e depois fazendo 7-0 pela estreia na Liga Irlandesa de Futebol em 1890, e também metendo um 6-0 no terceiro duelo dessa história já em 1891. Mas como eu disse, ao longo dos anos, principalmente depois do fim do Belfast Celtic, o único clube capaz de bater de frente, tanto dentro de campo quanto no número de torcedores, com o Linfield obviamente, que era o maior de todos, era justamente o Glentoran, sendo que para acirrar um pouco mais essa rivalidade, mesmo com as duas equipes sendo predominantemente protestantes, os Glen sempre foram mais permissivos em relação a contratar jogadores católicos, possuindo inclusive mais fãs dessa religião, sendo que aliado a isso também temos a divisão geográfica da rivalidade, onde embora os dois estejam baseados em Belfast, eles estão separados pelo rio Lagan, permanecendo em 2 condados diferentes. Enquanto o Linfield é baseado em County Antrim, lá no sul da cidade, o Glentoran fica em County Down, mais ao leste. É claro que as coisas dentro de campo ajudaram a acirrar tudo isso, né? Como eu disse no início do vídeo, esses são os 2 clubes mais bem sucedidos, né, no futebol do país, com mais títulos da Liga, Copa da Irlanda, Copa da Liga e outras competições regionais mais do que qualquer outro clube. Só pra vocês terem uma noção dessa diferença, quase metade, cerca de 47% das 139 competições da Copa da Irlanda até o momento foram vencidas por um dos 2 clubes, com pelo menos um deles chegando à grande final em 90 edições, o que dá quase 65% de todas as finais. Ah, e por falar em decisão, 15 delas foram em clássicos, com 8 vitórias do Linfield e 7 do Glentoran, com a última delas sendo disputada no ano de 2006, mas que sobre ela eu vou falar melhor daqui a pouco, junto com uma outra final, o Troco dos Verdes, lá em 2010. E a soberania deles não é só nessa competição, viu? Das 118 temporadas concluídas na principal liga nacional, o título foi conquistado por qualquer um dos clubes em 76 ocasiões. Isso que a dupla ainda faz parte do seleto grupo que nunca foi rebaixado, com a adição do Cliftonville, estando presente na elite desde o início lá em 1890. Até por isso, como parte meio característica de grandes rivalidades, há brigas dentro e fora de campo, como na final da Copa da Irlanda de 1985, por exemplo, quando os torcedores do Glentoran lançaram um galo, que é o emblema do clube, justamente para representar a equipe, junto de um porco pintado de azul, para simbolizar e ao mesmo tempo insultar os fãs do Linfield. Mas não foi só isso não, teve bola rolando também, viu? Com os Glen sendo campeões depois de tudo isso, vencendo o clássico decisivo por 1-0. Já mais recentemente, um outro caso emblemático aconteceu em 2005, também nessa competição, quando os torcedores azuis quebraram um portão que dividia a arquibancada do campo e lançaram fogos de artifício contra os rivais nas arquibancadas principais. Isso que o clube venceu por 3-0. Depois, BBC e Ulster Television, que detinham os direitos da partida, foram obrigadas a ceder essas imagens para a polícia, que investigou todo o caso, que acabou deixando 9 policiais e 2 torcedores feridos. Mas ó, o derby também possui algumas particularidades, como o fato de ser disputado tradicionalmente no Boxing Day, né, um dia depois do Natal. E que se você não sabe o que é essa tradição e tal, é só clicar aqui em cima nos cards, que eu já fiz vídeo explicando tudo isso, com ela chegando a ser interrompida por 2 temporadas entre 2009 e 2011, depois de uma suspensão da federação local por conta do mau comportamento dos torcedores durante um clássico. Mas ó, é importante lembrar que embora eles sejam os maiores do país, há outros clubes da própria cidade de Belfast que correm meio que por fora, como o já citado Cliftonville e também o Crusaders, que não possuem tantos títulos assim, nem tanta rivalidade, mas gostam de aprontar. Prova disso é que na última década eles conquistaram 2 e 3 títulos da principal liga respectivamente,
respectivamente, enquanto o Linfield, que é o atual campeão, faturou 5. Sim, o Glentoran não é campeão da Liga Norte-Irlandesa desde a temporada 2008-2009, e não venceu um clássico contra os azuis desde maio de 2018, chegando a amargar nada menos que 4 derrotas seguidas, sendo uma em casa e 3 fora, com direito a um 4-0 pro Linfield. Mas conseguindo a vingança no último duelo da temporada passada, em dezembro de 2019, que até teve o Linfield como grande campeão, mas tomando um singelo 3-0 para os Glens. Caindo precocemente nas competições europeias dessa temporada, nas fases prévias de Liga dos Campeões e Liga Europa respectivamente, mas ainda ativos no Nacional de 2020 e 2021, e com o próximo Big Two Derby já tendo até data marcada, 26 de dezembro, no famoso Boxing Day. Por isso agora eu quero saber de você, quem leva melhor nesse clássico em específico e também na temporada toda, que recomeçou há pouco e tem os azuis na liderança com 2 vitórias em 2 partidas, enquanto os Glens estão lá embaixo com um empate e uma derrota. Mas como em clássico tudo pode acontecer, né? Vai que dá uma reviravolta. Mas enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é dos azuis, que começam levando a melhor a nível nacional, com a soberania no campeonato norte-irlandês, com 54-23. Depois na Copa da Irlanda do Norte, com 43-22. Na Copa da Liga Norte-Irlandesa, com 10-7. E na Country Antrim Shield, com 43-26. Repetindo isso em competições mais regionais, como a Copa de Belfast, ou Copa da Cidade, por 24-18. A Copa de Ouro por 33-15, a Copa do Ulster por 15-9, além de um empate na Copa Floodit em 2-2. Já quando o assunto é história de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 465 partidas entre eles, com 131 vitórias do Glentoran, 227 vitórias do Linfield, além de 107 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar dentre tantos confrontos pela principal competição do país, as 2 últimas decisões de copas regionais, que serviram e muito para consolidar essa rivalidade como a maior da região. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje faz a gente voltar no tempo lá pro início dos anos 2000, para a finalíssima da Copa da Irlanda do Norte da temporada 2005-2006. E que desempataria as coisas quando o assunto é final de Copa, já que de 49 pra cá, quando a rivalidade realmente estourou, cada lado havia vencido 17 vezes contra o maior rival na final direta. Com os azuis igualando essa disputa no início da temporada, em dezembro de 2005, vencendo essa mesma competição por 3-0, e dando sequência nessa soberania do clássico em outros duelos também de mata-mata, com direito até um 6-0 no meio do caminho. E agora com os dois chegando novamente confiantes à finalíssima, só que com os azuis levando a melhor mais uma vez, e mesmo saindo atrás do placar, com Halliday abrindo o marcador pro lado tricolor, mas depois com Thompson igualando logo na sequência. Peter Thompson with the strike. The scores were equal, but it was Linfield who went in at the break on a high. E marcando o gol do título aos 20 minutos da etapa final. Cometh the man, Peter Thompson, goal number 48 of the season. A great finish, a remarkable footballer. The Glens had no answer. Linfield add the Nationwide Irish Cup to the CIS, the County Antrim. Pouco depois, nesse mesmo ano de 2006, além desse título da Copa, o Linfield ainda conquistou a Copa da Liga Norte-Irlandesa e também o Campeonato Nacional Norte-Irlandês, ou seja, fez a tríplice coroa. Meio que uma temporada dos sonhos pros torcedores azuis, né? Depois disso, muita coisa aconteceu. Eles duelaram mais algumas vezes em competições de mata-mata, com um eliminando o outro, até que no fim de 2010, já na primeira temporada da década passada, né, 2010-2011, eles se encontraram pela última vez em uma final oficial. Agora da Country Antrim Shield, uma competição entre clubes filiados à Federação Norte-Irlandesa, que é do condado de Antrim, lá na província de Ulster, que viu o tricolor, também chamado de Glens, igualar tudo no quesito finais de copas. Agora em 18-18,
sendo essa a grande chance do troco, deles se vingarem dos grandes rivais que dominaram praticamente tudo a nível nacional nesse período. Novamente com ambos chegando bem confiantes na grande decisão, mas agora com um detalhe: enquanto os azuis estavam um pouco soberbos, os tricolores estavam com sangue no olho. 3-1 to secure a Glen Tour success and something to celebrate with the ongoing financial difficulties at the club. Aproveitando qualquer vacilo para marcar com Waterworth, Burrows e Gardner, vencer por 3-1 e ficar com a taça. Depois, mesmo com essa conquista, o clube pouco pôde fazer para impedir o rival de conquistar mais títulos nacionais, sendo mais uma vez campeão dos outros dois torneios principais, o Campeonato Norte-Irlandês e a Copa da Liga Norte-Irlandesa. Mas pelo menos o troco em finais estava dado, né? Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo curioso com relação ao Halloween, por isso que, né, eu fiz o vídeo aqui, decidi fazer e tal, mudei um pouquinho o cronograma, porque eu falei, mano, deve ter algum clássico que tem relação com isso. E aí, como foi no sábado, né, mais conhecido como ontem, eu decidi fazer esse vídeo especial, eu espero que vocês tenham curtido aí o Halloween de vocês. E aí, como é de praxe no final, vou deixar a playlist aqui dos clássicos pelo mundo, pra você assistir todas as rivalidades que eu já abordei nessa série, rivalidade internacional como foi o caso dessa, nacional como vai ser a da outra semana, se eu não me engano, também entre seleções e tal. E aí você deixa a sugestão de tema aqui nos comentários, que eu posso não responder todos, mas eu tô lendo bonitinho e anotando certinho pra fazer pra vocês, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto, aproveita, assiste hoje, já divulga pros seus amigos também, porque amanhã é feriado, dá pra dormir até um pouquinho mais tarde. Então é nóis, tamo junto, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e, mano, se você puder, fique em casa.